Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Olá, irmãos e irmãs amados, graça e paz a todos. Mais um domingo, mais uma semana que se inicia, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Que sua semana seja de paz e que, independente do que venha, o Senhor te dê sabedoria e força para superar, que enche o seu coração de alegria, que você possa perseverar na fé, não deixando se desanimar com absolutamente nada, pois o Senhor continua conosco todos os dias até o fim dos séculos. Eu queria compartilhar mais uma vez com você uma palavra do Senhor, dessa vez partindo do texto da carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 3. Eu quero ler apenas 3 versículos, o 9, o 10 e o 11, que diz assim: Não mintas uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo está dando orientações aos crentes, aos irmãos da igreja de Colossos, e instruindo eles como viver segundo o reino de Deus, a justiça de Deus. E dentre muitas questões, Paulo nos fala a respeito de um abandono de práticas, princípios e valores antigos que levam à destruição e, consequentemente, são diferentes, antagônicos àquilo que o Senhor quer. E nos fala de um revestimento, de uma nova criatura, de uma nova criação, que é segundo Jesus Cristo de Nazaré, a revelação plena e magnânima de Deus. Quando ele nos fala isso, naturalmente ele está falando da adesão de novas práticas, de novos valores, de novos princípios. E é interessante que, ao falar do reino de Deus trazido em Jesus, algo que já está dentre nós, que se manifesta pelo senhorio, pelo governo de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes, das nossas almas, de forma que nós nos submetemos à sua lei, à sua vontade, à sua justiça, e temos a nossa consciência constantemente dirigida pelo senhorio de Deus.
Paulo nos diz que neste reino não existe distinções e hierarquização de gênero, nem de etnias, nem de raças, nem de classes sociais, porque todos somos de Cristo e Cristo está em todos nós. Por que esse texto vem tanto a calhar nesse dia? Nós estamos vivendo uma onda de manifestações contra o racismo e desde já digo que legitimo, pessoalmente falando, como um homem negro, valorizo as ações, todas as ações que sejam pró-justiça, pró-igualdade, pró-nivelamento de pessoas em suas mais distintas características. E nessa questão já não se trata mais de uma questão de ideologia governamental, política, partidária, de uma opção ou de uma preferência ideológica. Não se trata de achismos, não se trata de preferência de candidato X ou Y, se você é de esquerda ou de direita, não se trata de nada dessas questões binárias e, ao meu ver, tolas. A questão agora se trata de caráter, se trata de manifestar quem se acha à vontade, né, de manifestar uma opinião, mas de manifestar a sua opinião a respeito de algo que literalmente ou é mal, visando o aprisionamento e a perpetuação desse sistema perverso, racista sim, porque a gente olha para a nossa realidade, não precisa ir para outros lugares, não precisa viajar até os Estados Unidos e ver o que aconteceu com aquele rapaz e o assassinato dele por parte do policial. E obviamente nem todos os policiais são racistas nos Estados Unidos nem em outro lugar, mas não precisa ir muito longe. Olhe para a nossa cidade, quantas pessoas negras são assassinadas, quantas pessoas brancas são assassinadas, quantas pessoas negras habitam a margem de pobreza, quantas pessoas brancas habitam a margem de pobreza, quantas pessoas negras estão presas e são presas cotidianamente, quantas pessoas brancas o são. Basta olhar como as pessoas olham para o jovem negro que é encontrado à noite em uma rua deserta e como as pessoas olham para um jovem branco que é encontrado à noite. Então existe todo um sistema jurídico, governamental e social, sim, que é racista. Muitos de forma consciente, perversa, alguns levados por esse sistema que ensina, que doutrina a ser assim. Então, na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de agir, nós vivemos num mundo sim que faz distinção entre negros e brancos, entre pobres e ricos, e isso é latente continuamente. Talvez você que me escute e é negro, talvez nunca tenha sido uma vítima direta do racismo, como eu particularmente nunca fui. Mas tenho N amigos que o foram. E o fato de não ter sido uma vítima direta não significa que não sou uma vítima indireta. De que as coisas não se tornam muito mais difíceis para o jovem negro do que para o jovem branco. O fato de não alcançar a minha casa não significa que não alcança a casa do vizinho, ou do amigo, do familiar, enfim. O fato é que não se trata só de uma questão, como eu repito, ideológica, partidária, social, de caráter. Mas no que tange ao reino de Deus se trata também de uma questão de fé. Como pertencentes do reino de Deus, como pessoas que foram integradas pela graça salvadora de Cristo ao seu povo e que acredita numa igualdade, numa unidade de pessoas das mais diferentes características, nós naturalmente nos manifestamos contra toda forma de opressão e hierarquização desnecessária. Alguém pode perguntar, mas na igreja existe hierarquia, existem pastores e líderes. Toda hierarquia no meio do povo de Deus ela é meramente organizacional. Ela visa tão somente a organização de atividades e da institucionalidade da igreja.
mas no que tange ao trato, às relações, ao nível de importância de cada ser humano da igreja, no que tange a sua relação com Deus, a sua relação com o seu semelhante, ela é totalmente inexistente. Como diz o texto de Paulo aos Colossenses, nós todos estamos em Cristo, pertencemos a Cristo, e a única coisa que nos caracteriza como membros do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, é o fato de que Cristo habita em nós e todas as coisas são dele. Qual é a grande característica de alguém que pertence à Igreja? Ele pertence a Cristo. Ele vive segundo os princípios e valores de Cristo. Ele deposita toda a sua esperança naquilo que foi prometido por Cristo, a saber, a vida eterna, a esperança na vida eterna. O que rege a vida de uma pessoa em seus princípios, a fé no que é manifesto como algo bom e necessário através do Evangelho de Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, a graça, a bondade, o perdão, a gratidão, a alegria. Então vivemos num reino onde as pessoas são valorizadas não pelo que elas têm, não pelo que elas acreditam, não pelo tom de sua pele, não por suas escolhas e afinidades ideológicas, não pelo seu nível de escolaridade ou pela quantidade de patrimônio que ela possui, mas pelo simples fato de que todo ser humano intrinsecamente tem um valor monumental, pois tem um sopro de Deus, tem a vida dada por Deus, tem o valor que Deus atribuiu a ele ao entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro diz que nós somos comprados não por ouro ou prata ou por qualquer outra coisa perecível, mas o preço da vida de cada indivíduo, de cada ser humano, é o preço do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos viver eternamente na consumação do reino de Deus. Então, como poderíamos mensurar a vida? Talvez alguém, ao escutar esse vídeo, possa dizer: esse cara aí é esquerda, o que é uma grande bobagem. Não se trata de ideologia, amado. Eu repito e ressalto muito isso porque a gente vive um momento da sociedade brasileira em que tudo é binário, tudo é sim ou não, um ou dois. Não existe margem para pensar igual a fulano de tal, que é de esquerda, nem fulano de tal, que é de direita, ou concordar com essas pessoas sem ser taxado de esquerda ou de direita, o que é uma grande tolice, é um pensamento raso. Aqui não se trata de apoiar ou não apoiar Bolsonaro, apoiar ou não apoiar Lula, eu não apoio nenhum dos dois, mas do que é justo aos olhos de Cristo. E aos olhos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, na nova vida que nos foi dada, não existe diferença entre grego e judeu. Nenhum é mais importante ou menos importante para Deus. Não há diferença entre circunciso e incircunciso, ou seja, aqueles que participavam dos rituais da religião judaica e dos que não participavam dos rituais da religião judaica. Não há diferença entre bárbaro e cita, ou seja, aquele que tinha cultura helênica, grega, e aqueles que não tinham. Não há diferença entre escravo e livre para Deus. O nível de valor e de importância é o mesmo. Então, sendo assim para o nosso Senhor e vivendo sob a a justiça do reino de Deus, do nosso Senhor, nós devemos pensar da mesma forma, a fim de que sejamos um só povo, a fim de que sejamos um só espírito, um só modo de pensar, tenhamos um só Senhor, um só Deus, que vivamos segundo os mesmos princípios e valores, e esses princípios e valores revelados em Cristo Jesus nos faz dizer não a toda forma de opressão, racismo, xenofobia, homofobia, de qualquer forma de distinção perversa de gênero, seja machismo ou um feminismo comprometido em sua intenção. É bem verdade que existem pessoas que se aproveitam de ondas como essa, de manifestações totalmente legítimas para se promover, mas também existem muitas pessoas que se utilizam do Evangelho de Cristo, a coisa mais preciosa que nos foi dada, que nos conduz à salvação, para se promover. Então pouco importa o que as pessoas fazem com as coisas legítimas. Nós que não podemos abrir mão delas, negociar elas e deixar de lado a nossa indignação ou a nossa insatisfação a respeito do que sistematicamente continua acontecendo. Vidas importam independente
da cor. Mas é fato que a sociedade parece não se importar tanto quando a vida que se perde ou se é tirada é negra. Liberdade é algo valoroso e necessário, direito de todo ser humano. Mas parece que as pessoas, a sociedade, o sistema jurídico e o sistema social parece não dar o mesmo valor à liberdade do negro ou à liberdade do branco. Olha a situação recente que aconteceu. Então, olha os noticiários, irmãos. Racismo existe sim. Para cada homem negro que é assassinado, um homem negro é preso. Para cada cota que é dada a negros na universidade, muitos e muitos e muitos outros brancos já aderiram, já entraram, porque tiveram todo o acesso, a condição dada para que pudessem cursar boas escolas. E eu, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando mal, criticando quem teve essas oportunidades, quem lutou, batalhou e teve oportunidades e alcançou boa condição de vida e deu o melhor aos seus filhos. A questão não é essa, eu acho que todos têm que lutar. Eu só acho que todos têm que ter o mesmo acesso, as mesmas oportunidades, pelo menos no que tange as questões governamentais. Os espaços promovidos devem ser o mesmo, o zelo e o cuidado para com as diferenças devem ser os mesmos. Seja independente de credo, e eu sou cristão evangélico, estou dizendo isso, seja independente de cor, seja independente de gênero, seja independente do que for. O reino de Deus nos convoca a sermos um e valorizar vidas humanas independente de suas diferenças. Como pastor e membro do corpo de Cristo, eu te convido, irmão, a ter Cristo como tudo e viver como sendo de Cristo. E quem é de Cristo enxerga a vida humana independente de sua cor, independente do seu patrimônio, tão somente como algo precioso porque Cristo morreu por ela. Espero em Deus que toda ideia, ideal, opinião, toda ação, e ninguém é obrigado a manifestar sua opinião de forma pública, mas que diante de todo e qualquer ato de injustiça, a reação não seja de covardia, de indiferença ou de hipocrisia, mas que a fé em Cristo Jesus nos mova a uma ação solidária, a uma ação justa, a uma ação coerente com aquilo que nós cremos, com Deus que nós temos, que em nós é tudo e cujo todos nós pertencemos. Que o Senhor Jesus te cubra de bênçãos, que o Senhor te guie com todo senso de justiça e, como diz no verso de número 15 do capítulo 3 de Colossenses, que a paz de Cristo seja um juiz sobre o seu coração, de forma que todas as suas ações, reações e palavras sejam conduzidas de acordo com o que te dá paz com Cristo. E se assim for, certamente eu e você andaremos pelos caminhos dele. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, te proteja de todo mal. Um grande abraço e que Deus o abençoe.